A Inconfidência Mineira ou até a Conjuração Mineira foi uma revolta que foi proclamada pelo governo em 1789, em pleno ciclo do ouro, na então capitania de Minas Gerais no Brasil, contra, entre outros motivos, a execução da derrama e ela foi um dos mais importantes movimentos sociais na história do Brasil. Significou a luta do povo brasileiro pela liberdade contra a opressão do governo português. No final do século XVIII, o Brasil ainda era colônia de Portugal e sofria com os abusos políticos e com a cobrança de altas taxas e impostos. Além disso, a metrópole havia decretado uma série de leis que prejudicavam o desenvolvimento industrial e comercial no Brasil. No ano de 1785, Portugal decretou uma nova era que proibia o funcionamento de indústrias e fábricas em território brasileiro. As causas para esse conflito foram que, nesse período, era grande a extração de ouro, principalmente nas regiões de Minas Gerais. Os brasileiros que encontravam ouro deviam pagar o quinto, ou seja, 20% de tudo que eles encontravam acabava nos cofres portugueses. Quem era encontrado com ouro ilegal, ou seja, sem pagar esses devidos impostos, sofria duras penas e podia até ser degregado, que era ser mandado para os territórios africanos. Com essa grande exploração, o ouro nas minas começou a diminuir muito, porém as cobranças vindas, exigências vindas das autoridades portuguesas não diminuíram. E nessa época, Portugal criou a derrama, que funcionava da seguinte maneira: cada região de exploração devia pagar 100 arrobas, que na época correspondia a 1.500 quilos por ano para a metrópole. Quando essas exigências não eram cumpridas por essas regiões, os soldados da coroa portuguesa entravam nas casas das famílias e retiravam as coisas, os pertences dessa família, até cobrir o valor devido que eles estavam devendo, né? Todas essas atitudes começaram a gerar uma insatisfação muito grande por parte do povo, principalmente os fazendeiros, os donos das minas, porque obviamente eles queriam pagar menos impostos e ter uma participação mais ativa na vida política do país. Alguns membros da elite, como intelectuais, fazendeiros das minas, donos das minas, eles, influenciados pelo iluminismo europeu da época, eles começaram a se reunir para procurar uma solução definitiva para esse problema, que eles consideravam ser a conquista da independência do Brasil. O grupo liderado pelo alferes Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes, era composto pelos poetas Thomas Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Silva, dono da mina Inácio de Alvarenga, e o padre Rolim, entre outros representantes da elite mineira. A ideia do grupo era conquistar a liberdade definitiva e implantar o governo republicano em nosso país. Sobre a questão da escravidão, o grupo não tinha muita posição definida. Esses inconfidentes chegaram a definir até mesmo uma nova bandeira para o Brasil. Ela seria composta por um triângulo vermelho e um fundo branco com a escrita em latim, liberdade ainda que tardia. Consequências. As consequências do porquê a Inconfidência Mineira ter se tornado um dos maiores símbolos de resistência para os mineiros tem como exemplo a Guerra dos Farrapos para os gaúchos e a Revolução Constitucionalista de 1932 para os paulistas. E a bandeira, idealizada pelos Inconfidentes, foi adquirida pelo estado de Minas Gerais. Curiosidades. A cabeça de Tiradentes foi exposta em Vila Rica e foi furtada, sendo seu paradeiro desconhecido até hoje. Tratando-se de um condenamento por inconfidência, os sinos das igrejas não poderiam tocar quando a execução, mas afirma a lenda que mesmo assim, durante o enforcamento, o sino soou 5 badaladas. A casa de Tiradentes foi arrasada, todo o seu local foi salgado para que nada mais nascesse ali, e as autoridades declararam infames todos os seus descendentes. Tiradentes jamais teve a barba e o cabelo grande, porque durante a prisão ele teve o cabelo aparado, a barba também, para evitar piolho, e durante a execução ele teve a cabeça raspada e a barba feita para não poder interferir na ação da corda. A Conjuração Baiana, ela foi também conhecida como Revolta dos Alfaiates, porque grande parte desses profissionais faziam parte do movimento. Essa foi uma revolta social e de caráter popular. Ela aconteceu na Bahia no ano de 1798. Essa revolta ela recebeu grande influência dos ideais iluministas da Revolução Francesa. Além disso, ela defendia mudanças sociais e políticas na sociedade.
Como os objetivos principais, eles defendiam a emancipação política do Brasil, ou seja, o fim do pacto colonial. Eles desejavam igualdade e liberdade entre as pessoas. Portanto, eram amplamente favoráveis à abolição dos privilégios sociais. Eles também queriam liberdade comercial no mercado interno e também no comércio. Reivindicavam um aumento de salário para os soldados. Um dos principais líderes dessa revolta foi o médico, político e filósofo baiano Cipriano Barata. E outras importantes lideranças que atuaram, na divulgação dessas ideias ou tiveram participação no movimento foi o soldado Luiz Gonzaga das Virgens e os alfaiates Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus do Nascimento. Quem participou do movimento foram pessoas pobres, padres, letrados, pequenos comerciantes, alguns soldados, escravos e ex-escravos. A revolta já estava marcada, porém um dos integrantes, o ferreiro José de Veiga, entregou para o governador a data e a hora em que o movimento aconteceria. O governo baiano organizou forças militares para acabar com o movimento antes que ocorresse. Vários revoltosos foram presos. Muitos foram expulsos do Brasil, porém 4 foram executados na Praça da Piedade, em Salvador.